e a gente vai conversar um pouquinho sobre ser espírita, né? E a gente podia fazer a abordagem focando em vários aspectos, né? Mas antes de começar a trazer algumas reflexões para a gente poder chegar à conclusão do que é ser espírita, eu queria saber se tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez a uma casa espírita, se vocês já têm uma ideia do que é a doutrina espírita. Se tiver alguém que veio pela primeira vez, não tem problema nenhum, né? Ou quem for assistir a esse estudo depois, mas eu acho que é muito importante a gente apresentar o que é ser espírita também para os não espíritas. Porque às vezes há uma interpretação tão equivocada, né? Ou o espírita, mesmo que já há muito tempo, não se sente muito à vontade de dizer que é espírita. Porque ele acha que para ser espírita ele tem que ser encharcado de virtudes, né? E a gente vai refletir um pouquinho essa noite sobre vários aspectos desse conteúdo. E aí eu tenho duas perguntas iniciais que eu acho que são importantes a gente de repente abordar. Primeiro, o que é ser espírita? A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. E segundo, se a gente se considera de fato espírita. Eu acho que no final a gente vai ter conseguido trazer algumas reflexões sobre isso. Mas uma coisa que eu gosto muito de levantar é que ser espírita muitas vezes não está tão vinculado ao movimento espírita. Ser espírita é muito mais ter a oportunidade de estar encarnado num momento em que a humanidade já evoluiu, já desenvolveu a intelectualidade e a moralidade para poder receber a doutrina espírita como uma revelação que possa nortear a gente no caminho da transformação moral, da evolução, né? Como as outras duas revelações anteriores vieram em momentos da humanidade apropriados àquelas revelações. Porque muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Se nos textos que a gente vai avaliar, o espírita tem a responsabilidade de concluir um processo de transformação do globo, de evolução do planeta, e a gente sabe que os espíritas percentualmente são tão poucos, né? Comparado a outras religiões. Nós estamos falando de um dos países com o maior número de espíritas no mundo. E, no entanto, a gente sabe que o percentual que representa os espíritas não é tão grande. Mas se a gente for conversando com pessoas de outras religiões, a gente vai vendo que aquele princípio de moralidade que a doutrina traz já está compreendido, já está assimilado. E é interessante a gente pensar que mesmo em religiões não cristãs, porque o Cristo manda emissários também para outros pontos do globo, onde o cristianismo ainda não é uma religião, né, ou uma proposta predominante de trabalho de moralidade. Na realidade, se a gente for pensar, né, só 1/3 do planeta é cristão. Só 1/3. Os outros 2/3 não enxergam no Cristo aquele que vai ser o caminho, a verdade, a vida, como ele mesmo disse. Mas não quer dizer que não fazem esses 2/3 parte do seu rebanho, daqueles espíritos que foram acolhidos pelo próprio Cristo, para poder conduzir moralmente, né, a evolução do ser ali, até que ele consiga atingir a condição de espírito puro. Então esses também fazem parte, né? Ele mesmo disse que haviam muitas ovelhas fora do seu aprisco. E aí toda vez que eu fico imaginando isso, né, que nós fazemos parte de uma humanidade, hoje eu estou encarnado, encarnei numa família católica, me tornei espírita na minha juventude, assim como a minha família também se tornou espírita. Outras pessoas já encarnaram nessa possibilidade agora como espírita, mas eu tive experiências em outras religiões. A gente já teve experiências em religiões, inclusive, que não enxergavam
né, a Deus da forma com que a gente hoje tem uma ideia rudimentar, né, de Deus. A gente não compreende Deus na sua amplitude, mas a gente já tem uma ideia, né, e aí entra a ideia das revelações. Porque na primeira revelação, quando vem através de Moisés, né, por que foi Moisés o escolhido nessa primeira revelação? Porque o povo hebreu aceitou e abraçou a proposta monoteísta com maior fidelidade. Isso está descrito no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem chamada A Nova Era, que é a mensagem de um espírito israelita, que se chama Nardoquê. Se a gente for lá na Revista Espírita, a gente acha o nome dele, né? Chama Nardoquê. Esse espírita israelita, ele explica a função das 3 revelações. Ele fala, olha, veio no povo hebreu a primeira revelação através de Moisés, porque era importante se preparar à vinda do Cristo, a segunda revelação. Então, através, né, daquela revelação que estava muito fundamentada na ideia da justiça, que foi a revelação de Moisés, a gente tem a preparação para a vinda da segunda revelação através do Cristo, que é a lei do amor. E aí o Cristo, quando vem, e esse Espírito diz, né, ele é um Espírito israelita e, no entanto, diz que Jesus representa o maior exemplo de amor que a gente pode imaginar, e que, infelizmente, nós ainda não conseguimos entender a amplitude desse amor. Senão a gente já estaria em condição muito melhor. E aí ele diz que houve a necessidade da vinda do Espiritismo num momento em que a humanidade estava preparada para isso. Porque a gente tem que pensar assim, durante quase 2000 anos, depois da vinda do Cristo, a gente passou a maior parte do tempo no que a gente chama de Idade das Trevas, que é a Idade Média, aonde o Evangelho veio sendo deturpado, veio sendo enxertado de alegorias, o ritual passou a ter muito mais valor do que a transformação moral do ser. As pessoas achavam que porque pagavam indulgências ou penitências, que elas estavam quites com Deus, né? E isso dava uma liberdade de continuarem errando, sem entender que era a transformação moral que produziria, não, o seu reajuste com o equívoco, com aquilo que afasta essa pessoa da lei de Deus. Porém, passada essa idade das trevas, vindo o iluminismo, vindo as revoluções sociais através da Revolução Francesa, a humanidade começa a questionar, através da evolução da ciência, nesse processo, né, do iluminismo, ela começa a questionar porque a ciência começa a mostrar que muito do que era dogma da igreja tinha explicação. Era fácil derrubar, muitas vezes, coisas que aprisionavam a pessoa a essa dependência emocional da igreja. E aí o materialismo ganha corpo nesse período. Só que chega um momento em que o materialismo, ou a ciência dura, a ciência da matéria, ela explica os fenômenos da matéria. Mas o indivíduo é mais do que o seu corpo físico, é mais do que matéria. E aí ele começa a viver um dilema. A ciência não é completa, e a religião que foi apresentada para ele o aprisionou durante milênios, porque foi mais de 1000 anos, dentro de um torpor que ele precisava se libertar. Mas ele estava vivendo um momento de crise. E esse espírito israelita, ele diz para a gente que uma nova revelação ela vem em 3 etapas. Essa crise que desperta a atenção do ser para a necessidade de algo novo. A beleza, quando ele encontra uma proposta nova. E a santidade moral, que é quando ele coloca na vida dele essa nova proposta. E o Espiritismo vem com essa característica de ser aquilo que represente uma beleza, como resposta, porque ali a ciência e a religião de maneira
muito lúcida, tirando do que é a obra de Deus ou do que é o trabalho do Cristo, do aspecto do maravilhoso para o racional. E ele consegue trazer uma proposta filosófica de transformação do ser que atende a esses que não estavam mais aceitando aquele processo de torpor, de desvio da proposta real de estarem aqui encarnados. A humanidade evoluiu, e ela evolui e fica preparada a receber essa nova filosofia. Então esse Espírito traça essa linha do tempo, né? Onde a gente vai até abordar o caráter ou os aspectos dessas 3 revelações aqui para a gente. E no mesmo livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem um capítulo que fala dos trabalhadores da última hora, o capítulo 20, que fala de uma parábola. Essa parábola no Evangelho ela é conhecida como parábola do Senhor generoso ou do Senhor da vinha, e Kardec prefere utilizar o termo os trabalhadores da última hora. E nas instruções dos espíritos desse capítulo, um espírito chamado Henri, ele vem fazer quase aquilo que Nardoquet fez no capítulo 1, que é traçar essa evolução histórica definindo quem são os trabalhadores da primeira hora, das horas seguintes e os trabalhadores da última hora, nessa construção de um planeta mais moralizado, de um planeta que a gente denomina, a doutrina espírita denomina um planeta em regeneração, que sai da condição de prova e expiação para um planeta de regeneração. E aí, dentro da parábola dos trabalhadores da vinha, ou trabalhadores da última hora, que é aquela parábola, né? Que Jesus conta que um senhor saiu e contratou, na primeira hora do dia, um grupo de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Depois ele chama novamente, na terceira, na sexta e na nona hora, mais trabalhadores. E na última, na 1ª hora, ele busca os últimos trabalhadores para concluir a obra daquele dia. E na hora de oferecer o salário, ele pede que começasse a ser pago pelos últimos e o mesmo valor que todos receberiam. Mesmo eles tendo trabalhado 1 hora só, eles receberiam o mesmo que os outros. Num primeiro momento, essa parábola me revoltava, sabe? Eu falava assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, o outro trabalhou 1 hora, vai receber a mesma coisa? E isso sempre me move a estudar, sabe? Toda vez que eu pego alguma coisa no Evangelho e acho esquisito, eu falo assim, é a hora de estudar. Porque é aí que está a minha imperfeição moral. Porque o Evangelho do Cristo não pode ter algo que seja ruim, que seja errado. Então é o meu olho ruim que ainda faz a leitura equivocada do... E aí, à medida que a gente vai estudando esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fica envergonhado. Eu, pelo menos, quase que eu cavei um buraco no chão e entrei dentro. Porque eu comecei a ver o quanto que eu sou egoísta com esse sentimento que eu tive no início. Né? Porque a gente vai entendendo que aquilo dali, o salário oferecido no final do dia, é o salário da felicidade, é o salário de viver num mundo melhor, é o salário que não tem como fragmentar para um ou para outro. Todos receberão da mesma forma. Né? E esse espírito, ele traça para a gente a interpretação espiritual dessa parábola. E ele diz assim para a gente, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os últimos serão os primeiros, né, é o título que tem dessas mensagens ali de instruções dos Espíritos. Ele começa dizendo assim, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e na sua linguagem vigorosa, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso. Ou seja, a primeira revelação. Né? A primeira revelação que veio com os profetas e Moisés. Esses são os trabalhadores da primeira hora na parábola que está ali. Ele continua assim. Os quais continuaram a ser assinaladas, né, as horas nas quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos
pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios e pelos filósofos. Olha que interessante, né? O Espírito coloca pelos apóstolos, ele não coloca pelo Cristo. O Cristo, na realidade, nessa parábola, é aquele que iria pagar o salário no final do dia. Que o dono da vinha chama, que é o administrador da vinha, e fala para ele, paga o salário começando pelos últimos e indo até os primeiros, dando 1 denário para cada um, o mesmo salário para todos. Então o Cristo não está ali, o Cristo é o administrador desse processo todo, é o nosso governador espiritual do orbe. E aí ali os apóstolos marcam o período da segunda revelação, que são aqueles que ficaram incumbidos de divulgar o evangelho que o Cristo veio trazer de Deus. E isso veio se arrastando durante, igual a gente falou, durante quase 2000 anos, olha. Esses períodos de horas que aconteceram, marcado pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios e pelos filósofos que vieram nesses períodos todos. E aí ele diz assim, e finalmente pelos espíritas. Esses são os trabalhadores da última hora. E aí quando a gente coloca essa informação ali, a gente começa a se achar a última bolacha do pacote, né? A gente está os mais preparados. Não é bem assim, né? Aquilo dali, pessoal, traz para a gente uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de ser os trabalhadores da última hora é muito grande. Então a gente tem que entender essa informação que o Espírito vem trazer, não como um simples privilégio. É um privilégio, porque a gente está trabalhando na obra do Cristo. É um privilégio. Mas é um privilégio, ele vem carregado de responsabilidade. Porque a gente estava presente no planeta em todos esses momentos, desde antes da primeira hora. Porque a gente tem que pensar que esses momentos assinalam essa transição planetária que a gente tanto ouve falar, né? Que a gente acha que é um momento, e na realidade não é um momento. Essa transição planetária ela começou há 3.000 anos, porque Moisés é 1000 anos antes de Cristo. Ela começou há 3.000 anos. Aqui a gente está falando do processo de transformação do planeta, de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. Um planeta onde o mal prevalece sobre o bem, para um planeta onde o bem prevalece sobre o mal. Não quer dizer que o mal vai deixar de existir, mas o bem prevalece sobre o mal. Então aqui a gente está falando desse trabalho, né? E esse texto aqui de baixo, eu acho que ele é de uma beleza muito grande. Olha o que é que é o mesmo texto, tá, pessoal? Lá no item 3 desse capítulo. Ele diz assim, aliás, muito dentre aqueles vivem hoje. Ou seja, muitos dos que vieram antes estão reencarnados no momento atual. Ou reviverão amanhã, ou renascerão com essa geração que está chegando aí, né, para moralizar ainda mais o planeta, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã, se encontram no meio deles, ou seja, estão entre esses que estão encarnados nesse momento da humanidade. A gente é uma doutrina, uma religião reencarnacionista. A gente acredita plenamente nisso, né? Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. Ou seja, nós podíamos estar em outros momentos desse processo todo, ainda dando aí as nossas cabeçadas, né? Como aqueles que não tinham sido ainda chamados naquele momento das primeiras horas, para ser esses que desde os primeiros momentos estão trabalhando junto ao Cristo. Mas não importa,
Se fomos chamados na última hora, é porque é o momento em que nós despertamos para a necessidade dessa transformação, desse crescimento, dessa mudança na forma de conduzir as coisas. E existe um outro espírito dentro do mesmo capítulo, tenho que tomar cuidado com o horário, porque senão eu vou até meia-noite, pessoal. Um outro espírito dentro desse mesmo capítulo, que é o espírito de Constantino, que vai começar agora a direcionar a nossa reflexão para um outro momento. O que eu queria muito até aqui trazer para vocês? A ideia de que quando a gente tem que, pelos espíritas que se concretizará a obra, é muito no sentido, pela humanidade que tem acesso à verdade espírita. Porque não é só o espírita que trabalha no bem. Não é só o espírita que trabalha na mudança do planeta, na tentativa de transformar o mundo. Mas todos aqueles que trabalham dessa forma estão de acordo com a proposta que a doutrina espírita vem trazer, que a verdade espírita vem trazer, que não é diferente da proposta do Cristo, nem a de Moisés. A forma é diferente porque é um outro momento da humanidade, mas a proposta é sempre de crescimento. E esse espírito Constantino, ele fala para a gente assim, olha, bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Aí eu enfatizei o bons espíritas, porque qual foi a primeira pergunta que eu fiz lá? O que é ser espírita? E se nós nos consideramos espíritas? E se Constantino coloca bons espíritas, é porque tem espírita que não é tão bom, concorda? A esses que já entenderam e vivenciam a proposta de mudança que a doutrina espírita traz para a gente sabe que tem essa característica. Lembra do que o Espírito de Nardoquet falou? A gente tem a atenção despertada por um conflito. Lembra, eu falei que eu não nasci em berço espírita. Eu cheguei a frequentar a igreja evangélica, voltei para a igreja católica e nada me trazia respostas. Num dia que eu tive contato com a doutrina espírita, eu engoli os livros. Mas eu acredito que ainda estou na fase da beleza. Encontrei na proposta da doutrina espírita uma beleza, porque para mim me preenche de tal maneira que eu não consigo me enxergar em outra proposta religiosa. Porém, eu ainda não passei para a etapa de santidade moral, que é pegar tudo aquilo que está ali, que por mais que eu conheça, que eu já tenha decorado alguns textos do que está ali, eu não pratico no meu dia a dia integralmente. A gente só de fato vai produzir, né, a transformação moral que a gente precisa quando a gente passar para essa etapa que o Espírito diz que é da santidade moral, que é quando a gente pega essa beleza toda e faz com que ela exista na nossa vida, no nosso dia a dia. E ele coloca assim para a gente: ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Aproveita a oportunidade que você está tendo de ter uma encarnação com esse tipo de esclarecimento que a doutrina espírita nos traz e produz a transformação moral que você já consiga produzir, mas que não consiga dentro daquela ideia equivocada de que eu faço o que já dá, né? Sem aquele esforço necessário, aquele esforço real. Porque a gente está começando a conversar aqui sobre os espíritas serem os trabalhadores da última hora
E Constantino agora trouxe para a gente que esses são aqueles chamados de bons espíritas. E aí tem uma frase, não, que a gente pega lá no capítulo 17, dentro do título Os Bons Espíritas, que é essa frase que está em vermelho, que as pessoas que estão um pouquinho mais de idade vão lembrar que essa frase ela foi colocada naqueles adesivos que a gente colocava nos vidros do carro, lembra? Tinha muito assim, leia Kardec, não tinha esse adesivo? Né? Tinha também essa daqui, ó, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas inclinações más. Pessoal, mas essa frase, ela não está solta, não. Ela está dentro de um item desse capítulo 17. Tá certo? Esse capítulo, esse item, ele também não começa ali, não. Esse é o último parágrafo de 5. Esse item 4, no capítulo 17, são 5 parágrafos. Aí a gente pega aquela frase ali e entra naquela situação que eu falei. Da gente pensar assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E muitas vezes a gente coloca esse esforço num certo comodismo. Às vezes, brincando, a gente fala assim, nessa eu acho que não vai dar para melhorar muito não. Na próxima eu melhoro. Ou seja, esse é um tipo de pensamento que muitas vezes é colocado como brincadeira, né? Por alguns espíritas. É a famosa piada interna, piada que só espírita vai entender, né? Porém, a gente tem que tomar um cuidado para que isso não se torne uma verdade para a gente. Porque quando a gente fala de bons espíritas e a gente percebe que Constantino fala que esses são os trabalhadores da última hora, vão dar uma olhadinha onde aparece essa frase. Lá o parágrafo começa assim, ó. Aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Aí o Marcelo já foi embora. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Porque a gente ouve falar, né? Como foi dito por Constantino, que essa encarnação é um instante, né? Ele coloca lá pra gente, ó, no finalzinho ali. Mas não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Aí a gente sabe que isso tudo que a gente vive aqui, que a gente dá um valor danado, né? A gente se mata às vezes para conquistar coisas que são passageiras. E a gente esquece de enriquecer a nossa bagagem com aquele tesouro que a gente leva para a eternidade. Que não é nada daquilo que vai ficar, muitas vezes, de conquista material que a gente produz. E a gente acaba esquecendo disso. Olha lá, quando eu tenho uma percepção mais clara do futuro, o meu espírito domina mais a minha matéria. Eu me enxergo como espírito. Eu me enxergo como um ser imortal, como um ser que está em progresso e que, estando encarnado, é o momento ideal para que eu coloque à prova, por isso que é um planeta de prova e expiação ainda, à prova todo o adiantamento moral que eu já conquistei. Porque num planeta ainda tão imperfeito, pessoal, é difícil, é muito difícil a gente não ceder às convicções, às convenções que o mundo oferece para a gente como valor. É muito difícil. Mas o espírita verdadeiro, ele já não cede com tanta facilidade a essas convenções. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. A visão dele do que é a encarnação, do que é estar vivo, do que é a relação com as pessoas, né? A oportunidade desse contato, do reajuste que muitas vezes isso representa, é diferente.
E aí aqui tem uma coisa que eu acho que é lindo quando ele fala assim, em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouvem sons. Lembra que eu falei? Eu posso ter decorado a codificação, ter lido o Velho Testamento, o Novo Testamento, ter buscado em outras propostas religiosas, no Bhagavad Gita, em qualquer outro livro sagrado, valores de moralidade, decorado tudo. Se eu não trago para a minha vida, eu sou apenas aquele que ouve sons. Eu ainda não vibro na minha alma aquilo que um músico consegue quando ouve um acorde, quando ouve algo que faz ele vivenciar aquele som. E só de ler isso, a frase já toma uma outra conotação. Quando a gente lê ela dentro do contexto, olha, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E não é qualquer um, porque inicialmente ele fala, ele se acha em grau superior de adiantamento moral. E pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Essa palavra esforço, pessoal, não é aquilo, eu sou espírito imperfeito, eu tenho muitos defeitos, eu vou me esforçar, sabe? Porque depois ele diz para a gente, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Esse esforço tem que ser entendido como vontade real. E não só, o que eu já consigo. Mas não é para a gente desanimar não, tá? É só para a gente poder mudar a nossa postura perante as nossas imperfeições. Que a gente de fato, né, faça esse esforço com vontade nessa transformação. O homem de bem, ainda nesse capítulo 17. E é interessante porque, olha lá, os bons espíritas estão no item 4. O homem de bem no item 3. E os bons espíritas, lembra que eu falei que são 5 parágrafos? O primeiro começa dizendo que aquele que desenvolveu as virtudes de um homem de bem, eu aconselho lerem, é considerado o bom espírita. E aqui é uma coisa muito interessante, porque ele começa dizendo assim, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. E a gente começou trazendo algumas reflexões sobre o que Moisés representa, que é a justiça, o que Jesus representa, que é o amor, e o que a doutrina espírita representa, que é a caridade. Qual que é o título do capítulo 17, vocês lembram? Fora da caridade não há salvação. É a máxima da doutrina espírita. Então, se eu exercito a caridade com os seus aspectos que constituem essa virtude, ou com as virtudes que a compõem, é porque eu já, de alguma forma, em algum nível, entendi a lei de justiça e de amor. Mas a caridade não é aquela caridade que se resume à questão material. Não que essa não precisa ser feita, mas ela vai além. Então, se a gente está querendo entender o que é ser espírita, a gente tem que traçar essa linha de raciocínio. Os espíritas são aqueles que estão encarnados no momento em que a humanidade já evoluiu, que já vivenciou momentos em que a transformação moral do ser passou pelo crivo da justiça. Moisés, na realidade, ele é extremamente limitador das minhas ações nas suas
colocações lá no Pentateuco, né, na Torá, com seus 613 mandamentos. Ele traz ali normas sociais de conduta do indivíduo, porque a humanidade era embrutecida. Se ele não fizesse isso, a gente não conseguiria produzir melhora, se preparar para a vinda da mensagem do Evangelho, aonde Jesus não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento, mas veio dizer que Deus não é só justiça, Deus também é amor, e é amor acima de justiça. E aí eu estava naquele momento da humanidade ali, tentando entender essa mensagem do Cristo de alguma forma. E aí quando a gente pega a parábola do bom samaritano, em que Jesus nessa parábola demonstra tudo aquilo que eu devo exercitar de amor a Deus, que eu faça isso em relação ao próximo, porque se eu não consigo compreender Deus ainda de maneira tão concreta, tão profunda, o que Jesus diz? Que o amar ao próximo como a si mesmo equivale a amar a Deus de todas as forças, de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito. Ele pega 2 versículos de Deuteronômio e de Levíticos e diz, esses 2 se equivalem. Quer exercitar amor a Deus? Exercita com o próximo, como o samaritano que cuidou daquele homem que estava caído na beira da estrada. E aí, de que maneira que a gente faz isso? Através da caridade. Tanto que a parábola que Kardec utiliza nesse capítulo é a parábola do bom samaritano. Fora da caridade não há salvação. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a gente. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. A caridade, ou fora da caridade não há salvação, é a norma, é a regra que permite a gente estabelecer que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o apóstolo Paulo que diz isso para a gente. E ele complementa dizendo assim, não só ela, a caridade, evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. O que isso quer dizer? Ele explica. Para fazer o bem, mister necessário sempre se torna a ação da vontade. Olha a vontade aí de novo. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. O que é uma virtude ativa que a caridade norteia a gente ter? É essa vontade de praticar o bem. O que é uma virtude negativa que ele coloca ali? É o não se praticar o mal, porque para isso basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Só que o mesmo apóstolo Paulo no Livro dos Espíritos vai dizer para a gente que eu não sou responsável somente pelo mal que eu produzo, mas todo o mal que advém do não exercício do bem que eu pratico é responsabilidade minha também. Então, a caridade é o que precisa nortear a nossa ação no dia a dia. Mas, igual eu falei, não é a caridade, muitas vezes, material simplesmente. E para a gente poder entender que caridade seria essa que a gente deve desenvolver e exercitar, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Então a gente chegou aqui tentando traçar um roteiro baseado somente em textos da codificação e do Evangelho, para dizer o seguinte: se você busca exercitar a caridade como entendia Jesus, você se enquadra naquela condição dos bons espíritos, do homem de bem, dos trabalhadores da última hora.
e daqueles espíritas que são colocados ali no texto do Espírito Henry, dizendo que somos os trabalhadores da última hora. E são 3 palavrinhas, 3 virtudes que a gente precisa desenvolver para que a caridade seja exercida como Jesus compreendia. Benevolência para com todos. Para com todos. Mas o que é a palavra benevolência? Que virtude é essa que eu preciso desenvolver para com todos? Vamos lá. Qualidade de ser bem intencionado, ter boa vontade e desejar o bem ao próximo. É fácil quando a gente gosta da pessoa, né? Benevolência com quem a gente desenvolveu carinho, amizade, amor. Mas para as nossas diferenças, para aquele que me agride às vezes com seus posicionamentos, com seus equívocos ainda em relação, né, ao que ele considera que é o correto. Será que eu sou benevolente? Será que eu tenho boa intenção, boa vontade e desejo bem desse que representa algo que eu não gosto muito? Porque a espiritualidade não fala só benevolência. Ela diz benevolência para com todos. Perceberam que essa caridade é mais difícil do que aquela material? Porque essa envolve a nossa real transformação moral. Segundo, indulgência com as imperfeições dos outros. Mas o que é indulgência? Porque é bonito falar, né? Benevolência, indulgência e perdão são as virtudes que caracterizam a caridade, como entendia Jesus. Se você exercita a caridade, você está sendo verdadeiro. Mas lembra que a gente falou que a gente só se torna, de fato, aquele que cumpriu integralmente uma proposta filosófica quando a gente traduz ela em santidade moral, em prática na nossa vida? E indulgência, pessoal, é a virtude de ver o próximo com paciência, clemência e tolerância, não valorizando e divulgando seus defeitos. E será que a gente faz isso? A gente pode, e se a gente já estiver fazendo isso nesse nível, é um caminho. A gente já pode, de repente, estar fazendo isso de não divulgar o defeito do outro, não expondo ele, né? Porque às vezes a gente divulga o defeito de alguém e expõe a pessoa ao julgamento do outro. Mas a gente precisa exercitar que essa indulgência aconteça no nosso coração. Que o julgamento não exista também em nós, porque às vezes eu não externizo o julgamento que eu tive, mas ele ainda existe em mim. E ser indulgente de maneira completa é quando eu já tenho um coração tão leve, tão puro, que o que eu enxergo no outro é o que ele tem de bom. O que ele tem de mal, para mim, não tem o peso comparado ao que ele tem de bom. Porque ninguém é totalmente mal nem totalmente bom. Mas a gente ainda tem o mau hábito de valorizar o lado negativo dos outros. E isso não é ser indulgente. Então, se a gente tem dificuldade de entender o que é ser indulgente é isso. É começar a valorizar muito mais o que há de positivo do que o que há de negativo. Não é ser conivente com o erro do outro, não é isso. Não, mas na hora que a gente percebe que alguém errou, que alguém se equivocou, que aquilo não seja motivo de exposição, de julgamento, tão cruel como muitas vezes a gente faz. Porque a gente externa às vezes uma crueldade muito grande
quando a gente enxerga imperfeições no outro. E essa crueldade é contrária à indulgência que é proposta aqui. E perdão das ofensas. É um ato de amor, libertação e evolução espiritual, que envolve liberar o ressentimento e transformar o mal em bem. Aquela palavra libertação ali, para mim é a mais importante. Porque o perdoar não é esquecer, mas não é não se tornar refém de uma contenda. Porque às vezes eu me torno refém. Às vezes eu estou tão preso em uma ofensa que aconteceu, remoendo aquilo dali, que eu não me permito caminhar. Eu não permito nem o outro, nem a mim mesmo caminhar. É um processo de auto-obsessão. Porque o que o obsessor faz quando é um obsessor espiritual obsediando um encarnado? Ele fica preso àquele que ele está obsediando. A maneira mais lúcida de esclarecer um obsessor numa reunião mediúnica é essa. Meu amigo, você acha que você está aprisionando o outro porque você está induzindo ele a fazer coisas erradas, ter sentimentos ruins? Você está deixando de evoluir porque você está preso nesse sentimento de vingança. E a gente, às vezes, encarnado, a gente obsedia outro encarnado. A gente faz um processo de auto-obsessão porque a gente não se liberta. A gente fica preso àquela situação, assim como o outro psiquicamente está preso. Não importa se o outro lado não entendeu ainda que é preciso mudar. Se você, de fato, entende que precisa se libertar de tudo aquilo de mal que você sente, transformando o mal em bem, deixando o outro que ele se transforme no tempo dele, da forma dele, mas você converte toda aquela potencialidade criadora que você traz, não no sentido de querer vingança, de querer o mal, mas de praticar o bem a outras pessoas. É o que eu falei, é difícil esquecer, mas você não precisa ficar preso ali. Vida que segue. Isso já é um exercício de caridade muito grande. Então, quando a gente tem essas palavrinhas, benevolência, indulgência e perdão, a gente tem que entender de que forma que eu levo isso para a minha vida, para o meu dia a dia, nas minhas ações, naquela vontade, naquele esforço de domar as más inclinações que o verdadeiro espírita tem que ter. É trabalhar essas 3 virtudes, tentando se libertar das consequências ruins que essas 3 virtudes podem trazer para a nossa vida. A não utilização dessas 3 virtudes pode trazer para a nossa vida. E aí, você se considera espírita? Antes que respondam para vocês mesmos, porque essa é uma pergunta retórica, ninguém tem que responder não, tá? É para cada um pensar. O próprio Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 3, item 28, ele lista vários tipos de espíritas que existem. Existem os chamados espíritas experimentadores, que na época de Kardec era muito comum, as pessoas que só se preocupavam com os fenômenos. Aquelas pessoas que queriam simplesmente... Na minha geração era muito comum a tal da brincadeira do copo, de ficar perguntando para os espíritas, não é? Aquela curiosidade, por curiosidade, são os espíritas experimentadores, só se preocupam com isso. Não tem uma preocupação daquilo que a gente falou que é a transformação do indivíduo de fato, né? Então a gente tem ali uma classificação que Kardec, e são espíritas, Kardec considera que eles são espíritas, mas que estão só vinculados a isso. E Santo Agostinho nos alerta, lá na questão 919, o último parágrafo,
Ele diz assim: primeiro impressionamos os vossos sentidos. Agora compete a vós divulgar toda essa proposta de transformação moral que existe no Livro dos Espíritos para as outras pessoas. Os fenômenos só tiveram o propósito de demonstrar para a humanidade que aqueles que viviam e o corpo pereceu continuam vivos no mundo espiritual, que a morte não existe de fato para o espírito. E que o espírito é imortal, ele precisa evoluir, ele precisa transformar. Os espíritas exaltados, Kardec fala que esses é o que presta o maior desserviço à doutrina espírita. Sabe que as pessoas empolgadas, que quando quer contar alguma coisa sempre exagera, porque acha que não está sendo tão hollywoodiano, ou seja, não está contando algo que vai impactar, aí exagera. O que Kardec diz é que o espiritismo tem que ser verdade. Ele não veio para impressionar ninguém. Ele veio para trazer a verdade. E quando você começa a exagerar, você começa a afastar algo que é uma revelação de ordem divina, e por isso é atemporal e verdadeira, da proposta dela. E as pessoas não conseguem enxergar seriedade no espiritismo quando os espíritas exaltados os divulgam. Porque sempre quer contar mais um ponto. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Já ouviram essa frase? Então, esses são os espíritas exaltados. Os imperfeitos são aqueles, como eu disse, que sabem tudo que a codificação fala, mas não pratica nada. Esses são os imperfeitos. Os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, que são aqueles que já transformam a sua vida seguindo aquilo que é a proposta do Cristo, do Evangelho do Cristo, que são chamados verdadeiros espíritas, que são aqueles mencionados que a gente tem ali no Evangelho segundo o Espiritismo, várias vezes mencionado pela espiritualidade, que são aqueles que já entenderam a real proposta do Espiritismo, que não é fenômeno, que não é trazer algo que encante os outros, mas que traga a verdade de qual que é a realidade do indivíduo, qual que é a proposta dele estar encarnado, qual que é o papel dele nesse processo, para poder ajudar a construir um mundo melhor. Então, eu, por exemplo, me enxergo, pessoal, às vezes exaltado, às vezes experimentador, porque sou curioso, às vezes me enxergo como imperfeito, porque não consigo levar para a minha vida aquilo que leio. E em alguns momentos eu me considero um espírita verdadeiro, porque já até me assusto. Poxa, como é que eu fui bonzinho dessa vez? Ó, que gracinha que eu estou. Né? Passei às vezes por uma situação ali demonstrando resiliência, né? Na dificuldade, sem me revoltar. Isso é a característica de uma pessoa que já entendeu que ele não é castigado por Deus, nem é beneficiado de maneira gratuita. Que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê na vida da gente, né? E aí, se a gente volta para essa pergunta, agora vocês podem responder. Né? Ou seja, levando em conta tudo isso, pessoal, a gente obviamente tem que tentar cada dia se aproximar do espírita verdadeiro ou espírita cristão. Mas que de fato a gente vai se encontrar muitas vezes na condição daquele imperfeito, do exaltado, do experimentador, a gente vai. Né? E é um exercício. Não é numa encarnação que a gente vai produzir. E isso está na questão 192. É possível uma pessoa fazendo tudo de bom, tudo certinho, numa única encarnação se tornar um espírito puro? A resposta é clara, não. Porque até a nossa ideia do que é amor, do que é bom, está muito aquém da ideia de bondade e amor de um espírito puro como Jesus. A gente precisa experimentar muita coisa ainda para a gente poder um dia falar igual ele. Eu estive no mundo e venci o mundo. Que você pode fazer o que eu faço e muito mais. Ele falou isso para a gente. Mas não é num processo, num instante. A gente precisa de fato produzir a transformação moral necessária em cada um de nós. Que essa mensagem seja uma mensagem
que aguce a nossa vontade, o nosso esforço, e não uma mensagem de desânimo. A gente às vezes no meio dela ali, né, gera um certo desânimo, mas é para a gente poder refletir, que a gente não pode se acomodar e a gente tem que tentar construir sempre.